Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos invocar o nome do Senhor, amados. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos juntos aqui, Senhor, para orarmos a Ti, para desfrutarmos de Ti e fazermos com que essa palavra do Senhor, fazemos com que a vida do Senhor alcance as pessoas também que vivem aqui nessa região. Amém. Senhor Jesus, o Senhor abençoe os irmãos que se reúnem aqui e abençoe toda a igreja em São Paulo. Senhor, que seja uma igreja sempre renovada. Também as igrejas próximas aqui desse bairro, dessa região, também recebam a bênção do Senhor. Os irmãos que estão presentes aqui, cada família aqui representada, Senhor, que a Tua bênção possa chegar a cada um de nós. Senhor Jesus, obrigado também pela Tua palavra, Senhor, que tem trazido luz para nós, tem mostrado a nossa real condição, individualmente, também como igreja, coletivamente, Senhor, porque o Senhor quer realmente mudar a nossa sorte. O Senhor quer nos restaurar totalmente. O Senhor quer nos tornar úteis a Ti, hoje e no mundo que há de vir. O trabalho do Senhor em nós é um trabalho minucioso. Por isso nós, nesta manhã, Senhor, colocamos a nossa vida diante do Senhor. No Teu altar, Senhor. Que o Senhor possa ter liberdade de trabalhar em nós, se infundir em nós, se mostrar para nós, se revelar para nós. Jesus é o Senhor. Mas que tudo isso não pare nesta reunião, mas que nos acompanhe no nosso dia a dia, continue aparecendo para nós. Essa é a nossa salvação. Jesus é o Senhor. Amém? Bom dia, tudo bem? Bom estar aqui, né? Uma vez a cada 2 meses. E também estamos nos preparando para a conferência, que vai começar no final da semana que vem, lá em Sumaré. E vamos continuar orando pelo irmão Dong, orando pelo ambiente ali na instância, e não podemos parar um minuto, temos que estar sempre vigilantes, porque Satanás não para, ele está sempre atuando, está sempre trabalhando, quer fazer os seus estragos, mas nós precisamos continuar firmes diante do Senhor. Amém? Então vamos orar muito pela conferência, os irmãos inscritos, o deslocamento dos irmãos, não só aqui da nossa região, mas de várias cidades do Brasil inteiro, de vários irmãos também de outros países, até de outros continentes. Vamos orar intensamente ao Senhor durante essa semana, de uma forma especial por essa conferência. Amém? O Senhor realmente nos abençoe com a palavra dEle. E, irmãos, antes de entrar na palavra dessa semana, eu queria só reforçar os avisos que o irmão Jurandir deu hoje de manhã, sobre o alimento diário. Entre o intervalo, no intervalo entre uma série do alimento diário e a outra, nesse intervalo, né, que nós temos a conferência, nós estamos concluindo aqui, nós estamos na 6ª semana deste volume 3, depois nós vamos ver a 7ª e a 8ª. E nós vamos ter conferência nos próximos 2 finais de semana. E o que acontece? Nós vamos preparar uma nova série do alimento diário. E nós, nesse intervalo, sempre ficam faltando algumas semanas de palavra para a gente ruminar do alimento diário. Então, o intuito é não perder o ritmo, não quebrar o ritmo da nossa leitura diária, do alimento diário, junto com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque se nós quebrarmos o ritmo, depois para nós retomarmos fica muito difícil. Então por isso tem sempre uma sugestão dos irmãos, de algumas igrejas, e aí a editora e as cooperativas se coordenam para a gente poder ter um livro para ler nesse intervalo. Pode ser um livro novo, um lançamento, ou pode ser um livro que nós já lemos, que nós já ruminamos e vamos ruminar novamente. No caso, no intervalo desta série do alimento diário, entre esta série e a próxima, nós vamos ler Como Extrair Vida da Bíblia.
é um livro que você pode dizer assim, eu já conheço, já sei o conteúdo dele, mas é sempre bom a gente ruminar a palavra do Senhor. E nós vamos separar a leitura desse livro em 4 semanas. Nós vamos ler esse livro com calma, pausadamente, versículos diários para a gente ler com oração e pequenas porções, e vamos assim ruminando essa palavra, porque esse é o grande encargo do nosso irmão Dong, nos ajudar a extrair vida da palavra de Deus. Nós lemos a Bíblia, todos nós aqui, eu creio que temos o hábito de ler a Bíblia, uns diariamente, outros não tão diariamente, mas temos o hábito de ler a Bíblia. Mas a nossa grande dificuldade é extrair a vida daquilo que nós lemos na palavra de Deus. Então, às vezes, nós ficamos só na doutrina, a parte doutrinária, a parte do conhecimento, não é? E isso aí não nos ajuda muito. Então, é importante, sim, nós sabermos como extrair vida da palavra de Deus. Então, eu creio que esse livro vai trazer grande ajuda até para aqueles que já leram esse livro, tá bom? Esse é um anúncio. E sobre alimento diário, que o irmão falou, o labor para nós termos a cada conferência internacional, depois de cada conferência internacional e conferências regionais, nós termos a palavra impressa em forma de alimento diário, para nós ruminarmos com calma essa palavra. Então a palavra não fica nas conferências, né, que são dadas tanto ali na instância quanto nas conferências regionais, mas essas palavras elas são transformadas, elas são colocadas em livro e de forma impressa e especialmente de uma forma gostosa como essa do alimento diário, para nós ruminarmos com calma a palavra. Então, antigamente a gente lia a Bíblia, ou participava da conferência, ia embora e já mudava de canal, mudava de assunto e ia para outra história, e nós perdíamos muita coisa com isso. Então, o irmão Dong sempre tem nos ajudado no seu ministério a parar um pouquinho e a ruminar bastante a palavra. Então, o alimento diário, irmãos, é esse instrumento, é essa ferramenta que nos ajuda a ruminar a palavra. Ele vai continuar sendo disponibilizado também na forma eletrônica, por meio da loja Amazon, até nós criarmos o nosso próprio aplicativo de alimento diário. Eu creio que vai ser um trabalho que o Instituto vai nos ajudar na produção, e aí nós não vamos ter que fazer via Amazon. Hoje nós estamos disponibilizando da forma eletrônica pela loja da Amazon. Então os irmãos vão continuar tendo. É impossível a gente privar as pessoas dessa palavra também na forma eletrônica, porque a forma impressa é muito boa, mas a forma eletrônica tem um alcance muito maior e em toda a terra as pessoas podem ter essa palavra disponível a elas. Tá bom? Então nós temos que orar por isso e entender, irmãos, que a editora e as cooperativas, os comportores, eles são sustentados por na passagem dessa palavra impressa para as pessoas. Quem compra na forma eletrônica não está ajudando o comportor. Ele está ganhando ajuda espiritual, sim, e vai continuar ganhando. Mas para ajudar os comportores, as cooperativas e a manutenção da editora, a forma impressa ainda é muito importante para a manutenção de toda essa estrutura. E, irmãos, é um trabalho intenso que é feito até essa palavra chegar nas mãos das pessoas. Então é fácil a gente, depois que chega na nossa mão, a gente tirar a fotografia e mandar para um monte de gente. É muito bonito, é muito bom isso, mas nós temos que também ver o valor que tem, o trabalho que os irmãos têm e a manutenção dessa estrutura e dessa equipe. Nós temos que ainda disponibilizar esse material na forma impressa. Tá bom? Então é bom fazer a assinatura. Quem não tem assinatura na forma do livro impresso, é bom ter também. Tá? Pode ter a forma eletrônica e ter o livro. Você, depois que lê o seu livro, o livro também ele tem algumas coisas misteriosas, né? Você lê um livro e você rabisca ele e tal, e você, depois que leu, o que você vai fazer com ele? Muita gente deixa guardado e tal, de vez em quando vai lá, consulta, mas tem pessoas que passam para outras pessoas, multiplicam esse livro. Então, nós ficamos sabendo ontem na reunião de serviço que tem o irmão Ailton, está aí não? Está aí? Não, não está. Irmão Ailton é do Rincão. Então o irmão Ailton ontem falou para a gente que um irmão
depois de ler o alimento diário, passou para uma pessoa, 2004. E essa pessoa está ruminando esse alimento diário até hoje com o grupo dele. Então, para nós, o alimento diário, ele fica velho rápido, né? Mas para as pessoas lá fora, isso aqui é um grande suprimento, tem um banquete aqui dentro, e esse banquete não envelhece. Você pode pegar qualquer alimento diário, de qualquer tempo, você vai ver que tem muito alimento precioso para nós ali. E esse irmão hoje está reunindo na casa dele, tem 20 pessoas com ele, ruminando o alimento diário. E o irmão agora vai levar o alimento diário novo para ele, né? E, irmãos, e nós recebemos ontem também um testemunho de pessoas que são curadas, irmãos, são libertas, são salvas por meio da palavra impressa, o alimento diário, o jornal Árvore da Vida e tantos outros livros. Nós temos que dar muita importância para esse assunto, tá bom? E agora, também reforçando o assunto das 40 lições. Por que surgiu o assunto das 40 lições? Porque aqueles irmãos que estão há mais tempo na vida da igreja, eles já leram e já ruminaram muita coisa. E os irmãos recém-chegados não tiveram muitas oportunidades de ter contato com a palavra, então não tem muita base daquilo que eles estão vivenciando, base bíblica, base na palavra, e de forma que a fé deles seja fortalecida. Então é importante esse material chamado 40 lições, e não é um livro que você vai ler, né, mas são tópicos que você vai ter que ruminar. São muitos versículos da Bíblia que você vai ter que ler. Alguns você vai conseguir ler junto com os irmãos, outros não tem reunião que dê tempo para ler tudo aquilo. Então você vai ter que ler em casa, com calma, né? Tem capítulos e capítulos de livros da Bíblia propostos ali para leitura. Então, os mais curtinhos a gente lê junto com os irmãos. Aqueles mais longos a gente lê em casa. Isso aí vai nos dar uma base muito sólida e nós vamos ter uma fé muito consistente. As pessoas vão depois nos questionar sobre muita coisa. Por que você gosta de reunir tanto? Por que você oferta? Por que você compra livros? Por que você vai para a conferência? Por que é isso? Por que você sai domingo de casa? Em vez de... Você vai ter uma base muito sólida para poder responder para as pessoas. A razão da sua fé. De onde vem essa fé que você tem? Que para as pessoas é uma coisa, elas não conseguem enxergar isso. Mas está tudo na palavra de Deus. Então, por isso, irmãos, é importante nós lermos a Bíblia. E lermos livros que nos ajudem a entender a Bíblia. E as 40 lições seria para a SEAP. Mas, irmãos, muitos de nós não tivemos acesso a esse material, por isso que nós preparamos esse material mais do que para o SEAP, para cada um de nós aqui. Embora todos nós sejamos seapistas, todos nós sejamos colportores. O irmão Wellington trouxe aqui para mostrar mais uma vez. Eu creio que agora os irmãos estão bem familiarizados, a capa muito bonita, a apresentação muito boa, foi feita com muito carinho e um preço bastante acessível, que os irmãos ficaram assustados quando foi falado o preço desse material. Mas, irmãos, ele tem grande valor agregado espiritual. Nós temos que dar toda a atenção para esse material, tá bom? E eu gastei muito tempo falando sobre esses assuntos, né? Mas são assuntos cruciais para nós. E nós ainda vamos ruminar um pouco a palavra dessa semana. O que os irmãos acham? Perdoai-vos uns aos outros, que é o tema da semana número 6, do volume 3 do Alimento Diário. Eu, particularmente, fui muito iluminado com a palavra dessa semana. Aliás, todas as semanas, né? Mas essa semana, na verdade, esse alimento diário como um todo, ele tem trazido muita luz para todos nós, né? Essa série do alimento diário, a ideia central das epístolas de Paulo. Então tem um encargo do irmão Dong embutido aqui nessa série, que nós precisamos atentar para esse encargo. Tem um sentimento muito profundo aqui. Então, as epístolas de Paulo, ele tem várias epístolas, 14, incluindo o livro de Hebreus, mas tem 5 cartas que o irmão Dong tem dado uma atenção especial para elas, que é Gálatas, Efésios,
Colossenses, Filipenses e Filemon. E essas 5 cartas o irmão Dong usou para nos ajudar. Ele usou uma ilustração de um avião. E nós chamamos de avião da economia neotestamentária de Deus. Então, toda a economia neotestamentária de Deus, nós podemos ver não só do ponto de vista doutrinário, mas do ponto de vista prático nessas 5 epístolas do apóstolo Paulo. Então, é bom, quando o Espírito está dando uma direção para a gente, é bom a gente também atentar. Às vezes você já tem ouvido falar desse avião várias vezes, dessas 5 epístolas e do seu conteúdo, mas nós ainda precisamos ver qual o sentimento do Espírito. O irmão Dong, outro dia, sentado com a gente, bem recentemente, a gente falou, irmão Dong precisa nos ajudar, né? Quando o irmão Dong estiver em São Paulo, aqui na reunião de domingo de manhã, ele não quer, nem sempre que ele está disponível, né? E às vezes ele vai para o local de reuniões ali no Butantã, mas os irmãos, quando ele vai, os irmãos querem que ele fale, né? Mas ele ainda quer dar para os irmãos, né, para a administração da igreja, liberdade para poder tocar os assuntos da igreja. Então ele não quer interferir nesse assunto. Mas aí nós falamos pelo menos uma vez por mês, né, irmão Dom? Quando o irmão Dom estiver disponível. Aí ele falou assim, amém, uma vez por mês pode ser, né? Lá no Butantã, ou aqui, né, na Zona Leste, ou em qualquer outra parte aqui da nossa região. Mas ele falou assim, o meu encargo é falar sobre Onésimo. Podem preparar, né? O meu encargo é falar sobre Onésimo. Então, irmãos, esse assunto de Onésimo, quando o irmão Dong fala e fala, a gente vai pouco a pouco entendendo por que o Espírito está conduzindo para essa direção. Porque uma pessoa, Onésimo, que tinha tudo para ser desprezada, né? Ele tem todos os requisitos, né? Ele é uma pessoa, você quer desprezar alguém, menosprezar alguém, colocar alguém de lá, descartar alguém, essa pessoa é Onésimo, naquela primeira condição dele. Onésimo, na primeira condição, que defraudou o seu amo, que estourou todo o dinheiro, que gastou, né? Ninguém sabe como, mas não deve ter sido de uma forma adequada, justa, correta, mas já era um dinheiro injusto e foi gastado de uma forma também impura e ficou sem nada, ficou na rua da amargura. Quem vai dar atenção para essa pessoa? Até que o Senhor realmente usou Paulo para poder cuidar de Onésimo com muito carinho e depois ele considerou Onésimo como um filho dele. Como um filho dele. Então, irmãos, nós descartamos as pessoas, não é verdade? Mas Deus acolhe as pessoas. Nós temos a nossa medida para acolher ou não as pessoas. Mas nós temos que acolher as pessoas segundo o padrão de Deus. O padrão de Deus é diferente do nosso. Deus é acolhedor. Deus é amor. Ele não deixa de ser justo, mas ele é amor. Ele também tem a sua justiça. Ele sabe como lidar com coisas inadequadas. Nós não precisamos orientar Deus. Ele sabe fazer isso. Mas nós estamos vivendo um período que Deus conhece. Quando o Senhor esteve na terra, quando ele se limitou à humanidade, o Senhor Jesus esteve aqui, era o próprio Deus no meio dos homens. Ele padeceu, ele sofreu, ele enfrentou muitas restrições, passou muitas dores. E ele sabe exatamente a nossa dificuldade. Ele conhece, mas não é de uma maneira genérica. Ele conhece cada um de nós. E esse Deus é amor. Ele quer acolher você e a mim. Então, por isso que a palavra do Senhor, em Filemon, é uma palavra que fala de amor. E a base de tudo que o Senhor tem falado para nós, a base sólida é o amor. Esse amor não é o amor humano, mas é o amor de Deus.
O amor humano é limitado. Você ama a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Você ama as pessoas próximas a você? Sim. Mas muitas vezes nós amamos com um amor ainda natural, humano, limitado. De forma que se a pessoa fizer alguma coisa que venha nos contrariar, nós já não amamos mais aquela pessoa. Já mudamos o nosso sentimento. Nós amávamos, agora nós não temos mais esse sentimento de amor por ela. Ah, mas pai e filho, né, a gente ama mesmo. Mas mesmo pai e filho, chega um momento de desgaste, não é? Chega um momento de desgaste, que o pai vai, investe, e o filho não reage. Não é verdade? Aí chega um ponto que o pai fica com vontade de jogar a toalha. Então, até mesmo o amor de pai para o filho, para com os filhos, é limitado. Não é verdade? Enquanto Deus tem paciência, Ele é longânimo, é uma paciência que não tem fim, a nossa paciência tem limite. Até que a gente fala, olha, vai cuidar da sua vida, porque eu tenho muitas outras coisas para resolver. E aí a gente acha que fica tudo bem. Mas Deus não. Deus, Ele cuida de nós até o fim. Ele começou um trabalho em nós e Ele vai continuar essa obra até o fim. Ele não vai desistir de você. Por isso que você está aqui hoje de manhã, viu? Por isso que você está na igreja. Muitas pessoas que estavam junto com você pararam de correr. Não é? Nós estamos numa corrida, numa maratona. Muitas pessoas pararam no meio do caminho, mas você está aqui até hoje. Porque Deus, Ele não desistiu de você. Não é que você não desistiu de Deus, até que você muitas vezes tentou desistir de Deus, mas Ele insiste em trabalhar em você. Então, irmãos, interessante, a palavra dessa semana, ela me tocou bastante, porque fala de relacionamento. Esse relacionamento aqui inclui, desde a semana passada, inclui um relacionamento com Deus e um relacionamento com os homens. Não é? O relacionamento com os homens, ele precisa ser sustentado pelo relacionamento com Deus. Então, nós não podemos ter um relacionamento com Deus e não amar os homens. Nós não podemos amar a Deus e não cuidar das pessoas. Então, uma coisa depende da outra. Mas nós precisamos, como nós vimos a semana passada, um termo muito interessante que ficou gravado no meu coração. Construir uma intimidade com Deus. Construir uma intimidade com Deus. E construir uma intimidade com os irmãos. Ou seja, é um assunto que leva tempo. O Pedro é engenheiro, não sei quem é que também mexe com canteiro, vê canteiro de obra e observa aquilo ali. Às vezes dá um desespero na gente, o canteiro de obra. Primeiro fazem uma bagunça danada, um barulho danado, muita terra, muita pedra, muito ferro, muito tijolo. E você olha para aquilo ali e fala, vai dar alguma coisa aí? Aí, quando você olha para você mesmo, você fala assim, será que eu tenho esperança? E você às vezes olha para o próximo, fala assim, será que tem jeito? Aí você vê como um canteiro de obra, né? Ali sendo escavado, sendo trabalhado. Alguns barulhos, alguns ruídos, e dá um desespero tremendo, não é? Não é fácil o relacionamento com as pessoas. Mas, irmãos, é um assunto de construção. E isso leva a nossa vida inteira. Por isso que a palavra dessa semana me tocou bastante. Nós lemos o texto de Colossenses, não é? Eu gostaria de ler também Efésios com vocês.
que foi lido, nós lemos essa semana. Diz assim, por isso, é capítulo 4, desculpa, a partir do versículo 25. Por isso, todo mundo achou? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Antes a gente pensava só na gente, né? O Senhor está querendo mudar o nosso coração para nós também pensarmos nos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu não sei aqui quem é precipitado no falar. Eu sou muitas vezes precipitado no falar. E muitas vezes precipitado no escrever também. Às vezes o dedinho é bem rápido. Dedo nervoso. Conhece dedo nervoso? Tem a boca nervosa, né? É aquela que come muito, é aquela que fala muito também, né? E tem o dedo nervoso. Aquele que digita e tem uma resposta na ponta do dedo. Eu, particularmente, irmão, sou muito exposto diante do Senhor quando eu respondo às questões, às pessoas, às situações em mim mesmo. É perda de tempo, porque eu vou pedir perdão, vou ter que me arrepender, vou ter que me humilhar, vou ter que me rasgar diante do Senhor. Então é melhor, antes de responder, considerar. Para não fazermos estragos. Porque a gente pode fazer alguma coisa, amanhã a gente pede perdão, mas o estrago foi feito. Não é nem má vontade das pessoas nos perdoarem, mas o relacionamento muda. Por mais que a pessoa queira, por mais espiritual que ela seja, ela não vai ter mais tanta liberdade conosco. Então nós perdemos muitos e muitos bons relacionamentos, porque nós somos rápidos no falar. E aí sai da nossa boca a palavra torpe, frívola, inútil, que não produz absolutamente nada. Pelo contrário, só produz destruição. Então vale a pena a gente ruminar a palavra de Deus e ao falar, refletir e que resposta Deus daria naquela situação. Temos que falar palavras que edificam. O diabo vem para roubar, matar e destruir. O Senhor mesmo falou em João capítulo 10, versículo 10. Mas eu vim, ele falou, para que tenham vida e vida, ou a tenham em abundância. Então, irmãos, que o Senhor guarde a nossa boca ao falar, guarde os nossos dedinhos ao digitar, ao responder. Guarde o nosso coração. Essa é a minha oração ao Senhor. Essa palavra, ela tem que produzir alguma coisa em mim. Olha só. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mais do que mexer com o ser humano, nós mexemos com o Espírito Santo.
É como uma pomba, um passarinho. Você chega perto dele, bruscamente ele voa. Nós temos que ter mais sensibilidade diante do Senhor. Ao falar, ao agir, ao escrever, ao nos relacionar com as pessoas. Para não entristecer o Espírito Santo, no qual fomos selados para o dia da redenção. Essa redenção aqui vai ser uma redenção completa. Nós já fomos redimidos, já fomos lavados pelo sangue do Senhor, já fomos salvos, a nossa salvação está em andamento. E um dia nós vamos ser salvos plenamente. Já estamos selados. Não podemos entristecer esse Espírito que nos selou para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Senhor, tenha misericórdia de nós. A gente vai falar uma coisa boa para as pessoas, fala baixinho, sussurrando. Quando é para brigar, solta a voz. Tem gente que tem uma voz maravilhosa para brigar. Oh! Mas quando é para falar as coisas do seu, sussurrando. O que você está lendo aí? Estou lendo o alimento diário. Lê para eu ouvir, lê um pouquinho mais alto aí. Não tem voz. Mas para brigar? Oh, Senhor, tem muita coisa aqui, irmãos, que o Senhor tem que nos libertar. Amargura, sabe? Amargura é uma coisa que começa em nós, tem uma raiz que é lançada ali, e você tem que lidar com essa raiz ali. Ela fica ali e ela vai brotando. Tudo isso aqui produz resultados. São sementes que são colocadas no nosso coração, que nós precisamos lidar com elas o tempo todo. Então, aleluia pelo ambiente que o Senhor nos colocou na vida familiar, na vida da igreja, no nosso trabalho, no lugar de estudo que nós temos, com os nossos vizinhos, porque esses ambientes, irmãos, são onde o Senhor nos colocou para nós, realmente, neles, o Senhor trabalhar em nós. Porque você está se relacionando com as pessoas e essas coisas podem brotar ali. E nós temos que ter discernimento para lidar com cada uma delas. E quanto mais rápido você elimina isso, vai tratando com isso, lidando com isso na sua vida, mais livre você vai ficar. Senão você vai ficar carregando essa coisa, né? Vai amontoando coisa. É igual você carregar, hoje não se usa mais muito guarda-roupa, né? Antigamente, hoje é armário embutido e tal, todo lugar. Mas imagina, antigamente, guarda-roupa, carrega um guarda-roupa, um piano, pronto, de cauda nas costas. Nós temos tantas coisas, irmãos, nos sobrecarregando, nos impedindo de correr mais rapidamente na carreira com o Senhor. Porque essas coisinhas que vão se acumulando no dia a dia e nós não lidamos com elas. Amém? Não é verdade? Os irmãos concordam com isso? Minha vida com a Abigail mesmo, né? Nosso relacionamento. Não é, Abigail? Amém? Abigail, olha, quando eu apresentei a Abigail na estância, os irmãos começaram a gostar mais de mim, sabia? Porque falaram assim, rapaz, você é um vencedor mesmo. Eu estou brincando, né? É o contrário, é o contrário. É bem ao contrário, é bem ao contrário. Os irmãos falaram, agora eu entendi. Por que você está aqui até hoje? Porque você tem ali uma coluna em casa, né? Mas, irmãos, eu falo com a Abigail com muita liberdade, porque às vezes a gente tem discussões em casa por perfumarias. Coisa boba. Ó, vou falar um negócio para vocês aqui. A Abigail está aí, né, para confirmar, né? Eu estou dirigindo, né? Às vezes a gente vai de São Paulo para Santos, né? Ou vai para outro lugar, outra cidade. Aí eu vou em Sumaré, serve para qualquer lugar. Olha, depois do almoço, quando eu vou dirigir, bate um sono, né? E a Abigail do meu lado aqui, geralmente nas minhas viagens, a Abigail está aqui comigo, né? Aí, quando minhas filhas estão, elas ficam quietinhas, não falam nada. Mas quando a Abigail está, aí começa. Aí, quando me bate o sono, eu começo a coçar a cabeça. Ela sabe.
começa a coçar. Né? Parece um... Aí ela, tá com sono? Por que não para e não me dá esse carro? Aí eu já fico chateado, entendeu? Eu falo, calma, poxa. A hora que eu tiver mesmo com sono, caindo, aí eu entrego o carro para ela. Mas peraí, poxa. O Pedro falou agora é verdade, gente. É uma verdade muito grande. Não sei se eu repito, porque... Depois nós vamos ter problema. Aí... Nunca mais vai ser o mesmo relacionamento se eu falar isso aqui. Mas é uma grande verdade que o Pedro falou. Quando o marido entrega o carro para a esposa, né? No meu caso, tá? E não que ela não dirija bem, ela dirige muitíssimo bem, talvez até melhor do que eu. Mas o marido perde o sono. É um fenômeno, é um mistério. Ninguém consegue explicar isso. Aí, você fica do lado e dando pitaco. Mas por que você me entregou o carro? Dorme! Dorme, rapaz! Porque ela tem coragem de falar assim comigo, né? Vocês não têm, mas ela tem. Dorme, rapaz! Aí eu, tá bom, vou dormir. Daqui a pouco eu tô dando pitaco. Passa por aqui, vem pra essa faixa, pra aquela lá. Sai desse trânsito, pelo amor de Deus. Mas, irmãos, por que eu estou querendo dizer isso aqui? Parece uma brincadeira. Essas coisinhas pequenininhas. Não tem coisa grosseira, não. Você tem problema ali. Aquilo ali começa pequenininho e vira uma montanha. Então, o Senhor precisa realmente ir nos iluminando. Nós sabemos como lidar, como conduzir as situações, as coisas, né? Para evitar desgastes na vida conjugal, na vida familiar. Olha, eu já perdi boas oportunidades de ficar calado, viu? Eu vou confessar isso aqui para vocês. Boas. O Pedro e o André me conhecem aqui. Além da Abigail, minhas filhas, né? Eu acho que depois vem o Pedro e o André. Eles devem ficar ali pensando, puxa, ele podia ter ficado calado agora. Eu fico pensando, como eles sofrem na minha mão. Às vezes. Como é que é? Ah, sim, opa. Não, eu sou movido a isso. Ainda bem que o estoque de perdão deles... Ah, tá. Então, já que o Vilmar falou, então vamos lá, né? Vamos lá, então. Já que o Vilmar falou, vamos para Mateus capítulo 18. Vou falar de onde vem o estoque de perdão do Pedro, do André, da Abigail, das minhas filhas, né? Vamos ver de onde vem esse estoque. E do irmão Dong nem se fala, né? Bichinho sofre, viu? Na nossa mão. Mateus capítulo 18, versículo 21 diz assim. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Tem uma porção que fala, é diário isso aqui? É? Lucas fala? É perdoar
7 vezes durante o dia. É? Fala que é diário. Fala assim, ó. Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso é num dia, hein? Hã? O capítulo 17 de Lucas, né? Versículo 4. É no dia. Esse padrão de Pedro aqui é ótimo? É ótimo, padrão excelente, poxa. É Deus no céu e Pedro na terra, não é verdade? Porque olha, 7 vezes no dia. Tá bom para você? Tá bom para você? Esse aqui ainda é o padrão humano. No máximo chega a 7 vezes ao dia. O padrão humano. Você pode, vamos dizer assim, aperfeiçoar o seu padrão humano. Aperfeiçoa, vai, aperfeiçoa. Ouve palavra de autoajuda, ouve lá, ouve. Vai ficando bonitinho. Vira um ser humano top. Você vai bater no teto. É 7 vezes. É limitado. Lá em casa a gente precisa de muito mais, né, Abigail? O dia... Irmãos, aí, logo em seguida, vem uma parábola, né? Em Mateus capítulo 18, diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Quanto é 10.000 talentos, hein? Acho que só o PT sabe o que é isso aqui. Desculpa aí. Tirar os irmãos do espírito, né? Os que gostam e os que desgostam. Aqui nós temos. Eu não sei o que é 10.000 talentos, né? No Alimento Diário trouxe umas contas aí, se for em prata, se for em ouro. Eu não tenho nem noção dessa grandeza. É um negócio extraordinário. É uma dívida impagável que eu sei. Não tem como pagar essa dívida. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido. Fosse vendido quem? Ele. E quem mais? A mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Olha, o nosso problema não se limita à nossa pessoa. Ele também tem um alcance. Ele alcança a nossa família. Nós precisamos ter um cuidado muito grande. Nós temos que aumentar muito a nossa intimidade com Deus, para que não só nós sejamos prejudicados, mas a nossa família também. Nós temos que ir lidando com o Senhor. E trabalhando. Não deixar aumentar essa dívida a esse ponto, porque senão nós vamos comprometer também a vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos, das pessoas próximas a nós, dos nossos irmãos com os quais nós servimos na igreja, o nosso colega de trabalho, os nossos vizinhos, os nossos colegas de escola também. Então, afeta tudo à nossa volta. Por isso nós temos que ter um viver de construção de intimidade com o Senhor. E ir lidando com as nossas dívidas, com as nossas dificuldades. À medida que forem sendo expostas, nós temos que ir pagando. Não deixa ficar um negócio incalculável, não. Vamos quitar. Mas mesmo assim, irmãos, esse rei estava disposto a perdoar. Porque esse rei, ele está representando o próprio Deus. Sua dívida, você não sabe o tamanho dela, eu não sei o tamanho da minha dívida. Mas Deus já nos perdoou. Não seja lá qual for o tamanho da sua dívida. Ele já perdoou você. Não precisa dormir assim, aquele negócio, não sei quanto tempo. Deus já te perdoou. Mas você foi diante dele, jogou o seu coração diante dele, se rasgou diante dele. Amém. E precisa fazer isso diariamente, mesmo a instante.
Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, e esse cara, além de devedor, era mentiroso, não é verdade? Ele não consegue pagar, ele não consegue. Ele tinha que reconhecer: eu não consigo pagar isso aqui. 10.000 denários, eu não vou conseguir pagar. Desculpa, 10.000 talentos. Denário era o que o conservo devia para ele, né? Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Irmãos, Deus é assim. Quando você se volta para Ele, Ele perdoa. O que você precisa? Então, se voltar para Ele. Quando você se volta para Ele, Ele perdoa. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários é quanto? Mais ou menos aqui, o alimento diário. Comparado com os 10.000 talentos lá, de prata ou de ouro, é uma quantia irrisória. Quase nada. Aqui foi feito o cálculo de 3.000. É isso? 3.000 reais, né? Comparado com os bilhões. Aí, o que ele fez? O que ele falou para o seu conservo? Agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Irmãos, o Senhor me perdoou. E quando eu vou lidar com os irmãos, eu agarro no pescoço deles. Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Esse aqui com certeza ia ter condições de pagar. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, incompassivo, sabe? Esse malvado. Não tem compaixão, não tem misericórdia, não tem dó, é implacável. Perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, aqui fala do íntimo. Então, esse perdoar aos irmãos, ele não é uma coisa superficial, é do íntimo. E essa fonte de perdão, com certeza, não é humana. Essa fonte é Deus. Por isso que hoje de manhã, irmãos, eu quero, diante do Senhor, pedir para que Ele aumente minha intimidade com Ele. E sair daqui discernindo melhor as coisas, não para apontar os erros dos outros, mas para enxergar mais a minha verdadeira condição. Não podemos sair daqui e falar em casa, né, para o nosso cônjuge e para os nossos filhos: ouviu a palavra desta manhã? Ouviu? Que Deus falou com você? Eu quero essa palavra para mim. Se eu me esquecer, eu quero que vocês me lembrem. Irmã, quem falou para a irmã aí? Quem falou para eu pedir perdão? Cadê a irmã que falou aí? Oh, fica em pé, irmã. Deixa eu falar com você. Muito bom, viu? Como é seu nome? Lourdes, irmã Lourdinha. Ah, amém. Tudo bem, irmã? A gente conhece assim, né? Já de comunhão. A Abigail também. Conhece a Abigail? Irmã,
realmente o que a irmã falou é grande verdade. Nós não podemos, quando o Senhor nos ilumina, nós não podemos deixar de ter uma atitude de pedir perdão para as pessoas. Pedir perdão para as pessoas, pedir perdão para Deus. Pede perdão para Deus, pede perdão para as pessoas. A irmã Lourdes está coberta de razão. Tá bom? Se nós não fizemos isso, devemos fazer isso. Sempre. Assim, irmãos, nós vamos quebrando as barreiras. Assim nós vamos construindo a nossa intimidade com Deus e com as pessoas. Tá bom? Amém. Obrigado, irmã. Aqui tem no capítulo 5 de Mateus, aliás, capítulo 6 de Mateus, tem uma oração que nós fazemos essa oração muitas vezes como uma reza, não é verdade? Essa oração é muito profunda. Aqui diz assim, capítulo 6 de Mateus, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, essa oração é muito profunda, viu? Desde o início, não é só o final, desde o início aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, precisamos santificar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor. Venha o teu reino. Esse assunto de relacionamento com as pessoas não é para a gente ficar parecer esse bonzinho, né, politicamente, e ganhar voto dos irmãos, não. Aqui é um assunto de reino. Nós estamos falando de reino aqui. Esse reino é o reino de Deus. Não é o meu império, onde eu governo um grupo de pessoas que se submetem a mim, e quando eu falo, eles aceitam o que eu falo, acatam. Não é isso que nós estamos construindo. Nós estamos preocupados com o reino de Deus. Então, por isso que essa oração, ela é importante desde o iníciozinho. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Que vontade está sendo feita na sua vida? Faça-se a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O problema está na terra, no céu já está tudo ok. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Opa! Oh. E agora? E perdoa-nos as nossas dívidas. Como é que é? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos. E agora? Temos perdoado aos nossos devedores. Irmãos, eu não estou falando isso aqui para a gente colocar a cabeça debaixo do buraco e cavar e não saber mais como sair dali, porque nós somos muito expostos. Mas aqui é um assunto, ó, temos perdoado. É uma coisa que precisa acontecer o tempo todo. Não é verdade? É uma coisa diária, né? Temos perdoado. No nosso relacionamento, vira e mexe, acontecem coisas que nós precisamos pedir perdão e nós precisamos perdoar também as pessoas. E nós temos que ir e lidar com isso o tempo todo. Então não leve como uma acusação. Temos perdoado. Se até aqui você ainda não tem perdoado, começa daqui para frente. Temos perdoado. E pode orar pela fé, fazer essa oração pela fé. Temos perdoado. Vamos falar? Temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Que tentação é essa aqui? Que tentação de viver em nós mesmos. Não é aquela tentação de, vou pecar porque eu vi uma mulher ali muito bonita. Eu vou trocar a minha mulher por ela. Não é essa tentação. Tentação de viver em nós mesmos. E se nós não cuidarmos de viver em não tivermos esse cuidado desse tipo de tentação, aí nós vamos cair na carne e no mundo mesmo. Aí haja mulher. Que a nossa sede é insaciável. Não é verdade? Então essa tentação aqui é vigiar a nossa vida natural, a nossa vida da alma. Aí você vai vigiar a sua carne também.
livra-nos do mal, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui, irmãos, tem uma palavra muito profunda que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Amém? Ponto. Ponto e vírgula. Se, porém, não perdoardes aos homens, está aqui, né, entre colchetes, as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pronto. Acabou. Então você vai ficar com esse encosto o resto da vida, carregando essa coisa, esse espírito, essa coisa que não larga você. Você vai dormir e não consegue. O irmão Vilmar ontem falou, não é? É igual carregar essas pessoas que a gente não perdoa, é como a gente estivesse carregando essas pessoas com a gente o tempo todo. Você vai para o trabalho, essa pessoa vai com você. Você não esquece dela. Você dorme, ela vai junto. Você está conversando com outros, essa pessoa está ali. Então, irmãos, nós temos que nos desvencilhar dessa pessoa. E a melhor maneira de nos desvencilhar, a melhor sessão de descarrego, é perdoar. É? Perdoar no íntimo. E que amor é esse? Né? De onde vem esse perdão? Vem de um amor que é de Deus, que é Deus mesmo. É esse amor aí, irmãos. E é esse amor que nos faz ter um bom relacionamento com as pessoas. E é esse amor que nos faz também ter um bom relacionamento, né, com Deus, com Ele mesmo. E também nos leva a cuidar das pessoas. A fonte do perdão é o amor. E esse amor está onde, irmãos? Onde está? Não, no nosso dia a dia, né? Na nossa experiência. Gálatas capítulo 5. Vamos lá? Gálatas capítulo 5. Versículo. Oi? 22? Não é esse versículo que eu quero ler. O fruto é o fruto do Espírito. Cadê? 20? Hã? Ah, é isso mesmo, tá certo. É que eu estava no livro, eu estava um livro na frente aqui. Obrigado aí, irmão, irmã. Gálatas 4. Perdão, Gálatas 5, 22. Quando eu não avanço, eu atraso, né? Passa o volante, né? Passa a direção aí. Irmãos, vamos lá. Versículo 18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Isso aqui é muito importante, viu? Nós vamos ser guiados pelo Espírito. Não adianta você sair daqui com boas, né, com regras, tudo bonitinho para cumprir. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Né? Então, vocês não estão sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então tem coisas aqui, irmãos, que geram problemas de relacionamento, né? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas.
essas coisas geram, né, problemas, conflitos entre nós e as pessoas. E o Senhor precisa nos libertar dessas coisas aqui. Só que o remédio, não é? Você não vai ficar tentando se desvencilhar dessas coisas em si mesmo, por si mesmo. Porque você vai se cansar, no final do dia não vai dar conta, você vai ficar decepcionado. O versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, está aqui a nossa fonte. Quer ter um bom relacionamento com as pessoas? Quer alimentar um bom relacionamento com Deus, com o Pai, com o Senhor? Irmãos, nós precisamos viver e andar no Espírito. Está ali. E esse estoque, que não vai acabar nunca, de perdão, de paciência, de alegria, de paz, de amor, não vai acabar nunca. Ali não tem ninguém ali controlando, né, o estoque. Fala aí, o Deus, a sua paciência está chegando no final. Cuidado! Manda mais! Não precisa, porque você tem um estoque limitado. Quando nós somos espirituais, a fonte do perdão, de pedir perdão e de perdoar, de amar, de nos alegrar, a fonte é Deus. A fonte da paz. E aí, irmãos, as coisas que não produzem a paz, elas automaticamente estão eliminadas do nosso relacionamento. Elas vão ficar longe de nós. A luz chega, as trevas batem em retirada. Então o que nós precisamos nessa palavra aqui é de grande luz. E a luz para mim, pessoal, particular. Se eu ganhar luz, eu vou ajudar o meu cônjuge. Eu vou iluminar todo o ambiente à minha volta. Tudo vai ser iluminado. Se eu não ganhar luz, eu vou me cansar, eu vou me esforçar, é como se malhar em ferro frio. Não tem remédio para mim, não tem remédio para você. Mas tem remédio para nós? Amém. Onde está o remédio? Pode falar, sem medo de errar. Sua resposta vai estar certinha, pode falar. No Espírito. Certo, 10. E o Espírito está onde? Pode falar. Onde que ele está? Está aqui nesse púlpito, ó. Nós vamos embora, ele vai ficar aqui. Está nessa câmera aí. Onde ele está, gente? O Senhor é o Espírito. Deus é Espírito. Ele está dentro de nós agora, porque nós o recebemos. Agora, irmãos, eu quero construir esse relacionamento com Deus de uma forma cada vez mais intensa. E eu vou, os 2 últimos dias desse alimento diário, o relacionamento conjugal. Nós precisamos dessa palavra no relacionamento conjugal. E fala também da importância de cuidarmos das pessoas. Isso mostra, irmãos, que tudo que o Senhor tem falado para nós não é para construir uma pessoa para enfeite, né? Para adorno, embelezar um lugar, mas são pessoas úteis. É para construir pessoas úteis. Úteis na vida familiar, úteis na vida da igreja. Amém? Você quer ser útil na vida da igreja, jovem? Amém? Então, Vitor, é isso? Útil na vida da igreja. Irmãos, o Senhor está querendo produzir pessoas úteis em nós. Não adianta nada Paulo trabalhar em Onésimo, tirar a terra ruim ali daquela pista, botar a terra boa e não ter tráfego nenhum ali, decolagem e aterrissagem de voo.
Então nós temos que aproveitar esse trabalho que Deus está fazendo na nossa vida e viver a vida da igreja e produzir alguma coisa e nos preparar para governar com o Senhor no mundo que é de vir. Aí sim, irmãos, essa palavra eu sentido na nossa vida. Senão, ela vai ficar só no campo do conhecimento, ela vai ficar só numa esfera de autoajuda. Nós temos que fugir dessa esfera de mera autoajuda. Nós temos que entrar na esfera do Espírito. O Senhor quer produzir pessoas úteis, pessoas produtivas, pessoas que façam diferença hoje na igreja e no mundo que há de vir. Amém? Então eu quero, o Senhor perguntou para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Ele até ficou um pouco incomodado, porque o Senhor perguntou 3 vezes para ele. Mas, irmãos, se nós de fato amamos o Senhor, se essa vida dele está sendo trabalhada em nós, a nossa resposta, a melhor resposta que nós podemos dar, não é Senhor, eu te amo, mas é Senhor, eis-me aqui para cuidar dos meus conservos, alimentar os meus conservos. Por isso nós precisamos, irmãos, da palavra, precisamos da Bíblia, precisamos dos livros espirituais, precisamos das reuniões da igreja, precisamos do SEAP, precisamos orar pelos irmãos que fazem colportagem, precisamos ser colportores também, precisamos dos espaços Bucafé, que vão nos dar oportunidade de relacionar com muitas e muitas pessoas. Precisamos, irmãos, das conferências, precisamos das reuniões de jovens especiais, específicas. Nós precisamos, irmãos, dessa convivência o tempo todo. Não podemos nos isolar. Satanás, ele quer isolar você. Aliás, uma coisa muito interessante no relacionamento é que quando você tem problema com as pessoas, é você se afastar. E Satanás fica muito alegre com isso. Por isso, irmãos, que Deus, ele quer nos colocar no meio de uma coisa que ele está fazendo. Ele nos colocou num ambiente maravilhoso. Esse ambiente é a vida da igreja. Jesus é o Senhor. Eu queria que vocês ficassem em pé, eu queria orar por vocês e por mim mesmo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu não quero deixar passar essa palavra, ó Senhor, apenas como se estivesse batendo um cartão, ó, marcando o tempo ali naquele lugar. Senhor, não quero que essa palavra passe, Senhor, ó, na minha vida, sem fazer aquilo que o Senhor quer em mim. O Senhor quer fazer algo mais precioso em mim. O Senhor quer fazer um trabalho minucioso na minha vida. E na vida de cada irmão e cada irmã aqui. Os nossos sofrimentos, Senhor, eles não são para nós nos conformarmos a eles, pura e simplesmente. Mas nós temos que ver por que o Senhor permite que nós passemos por restrições, por sofrimentos, por situações difíceis, por momentos difíceis no relacionamento, na vida familiar, na vida da igreja. Por quê, Senhor? O que o Senhor quer fazer na minha vida e na vida de cada um de nós? O Senhor quer fazer a tua vontade. O Senhor quer fazer uma obra de limpeza profunda, de lapidação. Por isso, Senhor, nós temos muitas enfermidades físicas, muitas enfermidades psicológicas, Senhor, e não poucas enfermidades espirituais. Porque nós não vemos a tua palavra como nós devíamos ver. Nós olhamos a tua palavra de uma maneira superficial. Por isso, nesta manhã, Senhor, nesta tarde, neste dia, nós queremos nos curvar diante de ti. Quebra a nossa dureza. Faz um trabalho no nosso coração de amolecimento. Amolece, Senhor. Quebra a minha servidura. Me ensina a me curvar diante de ti. Me ensina a valorizar mais as pessoas. A ter temor do Senhor. Quando me dirigir a outros. Senhor, me ensina, Senhor. Que o Senhor seja a fonte da vida. A fonte do amor. A fonte de tudo que eu preciso. No meu dia a dia. Principalmente a fonte daquilo que vai fazer em mim a tua vontade. E vai me permitir cooperar com o Senhor na realização do teu propósito. Senhor Jesus, nós não queremos apenas melhorar, ser pessoas melhores, mas nós queremos ser pessoas úteis, pessoas produtivas, doravante, Senhor. Não queremos mais ter uma vida da igreja,
para marcar presença. Reunião de domingo de manhã, reunião de domingo à noite, reunião de grupo familiar, de cuidado mútuo, ou de multiplicação, reunião nos lugares de oração. Não queremos fazer só por fazer. Nós queremos estar com todo o nosso ser. Oferecer a Ti, Senhor, para que o Senhor continue fazendo a Tua obra em nós. Sim, queremos conviver com os irmãos. Reunir com eles, comer com eles e dizer não a Satanás, que quer nos afastar, que quer nos isolar. Senhor Jesus, por isso nós agradecemos a Ti nesta noite, nesta manhã e tarde, pela cura que o Senhor está trazendo para nós, pela libertação, pela salvação, por meio da Tua palavra. Jesus é o Senhor. Senhor, agora oramos também pela volta do irmão Dong, da conferência de Campinas. Traga o Teu servo de volta, em paz, Senhor, durante esse trajeto. Os irmãos que estão ali também, na volta deles. Nós também que vamos para os nossos lugares, para as nossas casas, leva-nos em paz. Agora esse último tempo de convivência com os irmãos, Senhor, aproveita, Senhor, para trabalhar mais em nós. Não seja só um momento para comer juntos, mas para podermos desfrutar do Senhor juntos. Aleluia! Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a nossa semana. Que seja diferente. Jesus é o Senhor!